Louvo ao Senhor por estar revendo vários dos nossos irmãos, não é? Que com muita disposição, alegria, aqui estão para compartilhar com este momento tão especial. Meu pastor, me diga até que horas que eu tenho, por gentileza. 4. Amém. Irmãos, então vou tentar correr um pouco, não é? Mas espero ser claro para todos vocês, espero contribuir um pouco. Louvo ao Senhor, não é, pelo projeto, porque entendo que nós estamos vivendo um momento muito especial no nosso estado de São Paulo. Creio que vários de nós que estamos aqui hoje sonhávamos com este momento. Ou é só eu? Sonhávamos em viver um momento de capacitação, reciclagem, qualificação. Não é? Isto para todos nós é um momento de muita alegria, de gratidão ao Senhor por fazermos parte deste projeto. E o Senhor nos dar esta oportunidade de aprendermos um pouco mais. O meu tema, o que foi me passado... Então, o meu tema é o professor e a sua aula. Vocês já estão, não é, bastante equipados de informações a este respeito. Mas vamos ao que interessa da minha parte, não é? Bendito seja o nome do Senhor. O professor e a sua aula, deixa eu passar aqui. Ensinando com objetivo, os irmãos ouviram isto, não é? Irmãos, isto é fundamental para todos nós. Creio que vários de nós já assistimos estudos bíblicos, ministrações da palavra de Deus, e sem ofensa a ninguém, pelo amor de Deus. Mas, irmãos, nós já assistimos alguns estudos, algumas ministrações, e não entendemos o que foi ministrado, o que foi ensinado. Então, eu louvo ao Senhor por esta oportunidade, porque eu entendo que eu estou em processo de aprendizado, eu estou crescendo também, nós estamos crescendo também, não é? Bendito seja o nome do Senhor, que nos colocou hoje aqui para aprendermos um pouco mais, não é? Nós precisamos, irmãos, o propósito e o objetivo da nossa aula precisa estar muito claro na nossa mente. Alguém aqui se ousaria entrar em um ônibus que o motorista não sabe para onde vai? Alguém se ousaria entrar em um avião que o piloto não tem um plano de voo, não sabe para onde está indo? Irmãos, e infelizmente, muitas vezes, isso já aconteceu conosco. Nós queremos estar rodeados de pessoas, mas nós não sabemos para onde estamos indo. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que saibamos, não é? Nem que seja a partir de hoje para onde nós estamos indo. E eu creio que o Senhor nos levará para um outro nível daquilo que Ele tem preparado para todos nós, em nome de Jesus. Se um professor não tem um destino definido em sua mente, enquanto ensina a lição, ele estará satisfeito com qualquer lugar. Irmãos, e nós não podemos estar satisfeitos com qualquer lugar. Eu não posso pensar assim, eu vou dar a minha aula até onde eu conseguir dar, eu dei e está tudo certo. Não. Eu sei que eu preciso correr um pouco, mas, por exemplo, eu disse para os irmãos que eu dou gestão eclesiástica. Irmãos, em 4 sábados eu preciso dar Pastor Orienta o Rebanho 1, Pastor Orienta o Rebanho 2 e Administração Financeira. Eu tenho 3 livros para 4 sábados. Eu não posso pensar assim, eu vou dar a aula, eles sabem que não dá tempo. Eu não posso pensar assim. Eu tenho que, de alguma forma, tirar o maior proveito dos alunos, passar melhor conteúdo para os alunos e fazer com que eles tenham o máximo de conteúdo daquele material que nós estamos dando.
Irmãos, preste atenção, eu quero fazer uma observação aqui com vocês. Quem já teve aula comigo sabe muito bem disso. Eu dou conteúdo adicional, concordo com isso. Temos que sugerir livros, temos que sugerir pesquisas, concordo com isso. Mas, irmãos, algumas pesquisas que eu já fiz, para eu não ser radical demais, mas 50% dos nossos alunos não conhecem todo o material do IBA que estudaram. Aí eu não concordo. Como que esses alunos, eles compram esse kit do primeiro e do segundo ano e eles não conhecem? Então nós, na condição de professores do IBA, irmãos, pelo menos da minha parte, eu exijo que eles leiam todo o conteúdo, no mínimo. Porque eu sei que eu não vou conseguir dar 3 livros em 4 sábados. Mas o pessoal não pode. Nós estamos começando a receber um material novo. Imagina nós recebermos um material novo para lecionar, encostarmos este material e ir buscar outros materiais que muitas vezes nem conhecemos a procedência dele. Então, no mínimo, eu preciso valorizar o conteúdo que temos. Aquilo que eu estou estudando na faculdade, por exemplo, esses dias eu estava vendo sobre homilética, lecionei homilética, passei para o pessoal, você adiciona, mas você eliminar todo o conteúdo, aí é complicado. Então nós precisamos de ter uma direção, de ter um propósito. Porque senão vamos chegar a qualquer lugar e os nossos alunos, boa parte deles, matéria que eles acabaram de ter agora, eles não sabem o conteúdo que tem nesses livros. E nós precisamos saber. Nós precisamos saber. Irmãos, nós professores não podemos ficar satisfeitos com qualquer lugar. Não podemos ficar satisfeitos. Sabe por quê? Senão amanhã teremos novos professores que nem sabem por que são professores. Se nós não sabemos o porquê somos professores, se nós não vivemos um propósito da parte de Deus em sala de aula, os nossos alunos não vão experimentar aquilo que nós não temos para dar. Nós só damos aquilo que temos. Então eu espero que em nome de Jesus possamos nos policiar para cumprirmos o propósito cabalmente que nos foi confiado de chegar aqui, para que amanhã tenhamos melhores estagiários, melhores professores, melhores obreiros, melhores pastores e missionários enviados para onde o Senhor quiser enviar cada um. Amém, irmãos? Vou tentar correr. Se nenhum alvo estabelecido na mente, sem nenhum alvo estabelecido na mente, você nunca saberá se acertou na mosca ou se errou. Por enquanto, se você não sabe, então nós somente erramos. Não é? Por enquanto, boa parte de nós, e eu não quero generalizar, porque eu também erro, eu também preciso crescer, preciso evoluir, não é? Mas quando nós não temos este propósito definido, nós não sabemos se acertamos na mosca ou não. Se não sabemos é porque até agora só erramos. Vamos lá. Cada aula precisa ser elaborada, construída degrau por degrau. Isto é plano de aula. Irmãos, se eu tenho um propósito com a minha matéria, é muito possível, é muito óbvio que eu preciso pregar para que haja uma compreensão, exemplo, unicidade. Não é? Pegar assuntos mais acessíveis, mais fácil. E eu vou construindo degrau por degrau de conhecimento nos nossos alunos. Para que amanhã, quando eu chegar com um assunto mais pesado, mais difícil, mais complexo, eles tenham uma base para que eles se sustentem. E saibam do que eu estou falando. Então nós precisamos construir a nossa aula baseado no propósito, no objetivo da matéria que temos. Senão não chegaremos a lugar nenhum. Estou sendo claro? Amém? Deus abençoe. O plano de cada aula precisa obrigatoriamente estar ligado
com o propósito da matéria. Nós precisamos nos policiar para que assuntos paralelos, assuntos que desvirtuam o propósito da matéria, irmãos, não acabam preenchendo um lugar na aula que vai comprometer o conteúdo que estaremos passando. Muitas vezes nós permitimos que a aula pegue um rumo que não era para ir. Não era para ir, nós permitimos o que não éramos para permitir. Porque toda matéria, irmãos, ela tem um propósito. Ela tem um alvo, ela tem um objetivo. Então, cada aula eu vou construir baseado no propósito desta matéria. Para que no final tenhamos uma compreensão ampla daquilo em que estamos aprendendo. Amém, irmãos? Um objetivo consciente e declarado é a pedra de esquina do professor, Efésios 2:20. Se você tem um objetivo, um propósito da sua matéria, você está bem firmado, você está bem localizado na sua matéria, na sua aula, você sabe, você tem um norte. Você sabe para onde ir. Porque o que não pode mais é nós continuarmos ministrando uma aula do IBA, nós continuarmos ministrando a palavra de Deus, porque grandes pregadores temos aqui, e irão sair daqui. Irmãos, não pode mais nós terminarmos uma ministração que ninguém entendeu que nós estávamos estudando, ministrando ou ensinando da palavra do Senhor. Nós precisamos melhorar essa questão. Jesus, o professor mestre, sempre ensinava com objetivo. Um exemplo de Jesus declarando um objetivo no começo da lição é a oração do Pai Nosso. Eu preciso de 2 voluntários, bem rápido, um homem e uma mulher. Chega aqui. Preciso de mais uma mulher. Isso, um vai ficar na minha esquerda e outro aqui na minha direita. Agora eu vou arrumar para a cabeça deles, ficam vendo. Pedro, você vai me dizer como você começa uma oração. Rapaz, eu nem lembro a última vez que eu orei. Ó. Deixa eu perguntar se ele entendeu a pergunta. Como você começa uma oração? Eu sempre começo com uma frase básica, né? Então, eu sempre começo: Senhor Deus, poderoso Pai, querido Jesus, maravilhoso. Jô, como você começa uma oração? Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Irmãos, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas como foi que Jesus nos ensinou a orar? Qual a primeira palavra dele? Você sabe qual foi a única vez que Jesus se referiu à sua divindade ou ao Pai como Deus? Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Senhor Deus poderoso. Foi lá na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, na oração do Pai Nosso, Jesus está nos ensinando a como nos relacionar com Ele. Eu já senti medo de Deus por conta de que tinha pecado. Porque ainda não estava familiarizado com Ele como meu Pai. Nós precisamos entender, irmãos, sempre Jesus, todas as parábolas, discussões, ensinamentos, Ele dizia o meu Pai sempre, somente na hora do julgamento na cruz do Calvário, julgamento do pecado, é que Ele se referiu a Deus meu, Deus meu. E nós nos referimos toda hora dessa forma. Esquecemos que Ele é o nosso Pai. É esse vínculo de relacionamento que Ele quer conosco. O propósito dele com a oração do Pai Nosso é nos ensinar como nos relacionar com Ele.
Sabe como eu dou andamento aí na minha oração? Eu já começo, Senhor, o Senhor sabe que eu sou pecador. Deus tenha misericórdia, não é? Senhor, eu reconheço que sou pecador e dependo da tua graça. Não é assim? Na oração do Pai Nosso não é assim, irmãos. Ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E depois, o pão nosso. Irmãos, na oração do Pai Nosso, o pedir vem primeiro do que o pedir perdão. Depois é que ele vai dizer, perdoa os nossos pecados. Primeiro ele está pedindo. Se eu entender que ele é o meu pai, qual de nós pais e mães que temos aqui, que o nosso filho nos desobedeceu e você vai dizer, não, eu não vou dar comida para você, você vai ficar uma semana de jejum porque você me desobedeceu. Vai chegar a hora de acertar a conta. Tem a hora de confessar e pedir o perdão. Mas, irmãos, ele quer estar mais próximo de nós do que nós imaginamos. Ele fez homem por isso, por causa disso, por mim e também por você. Ele é o nosso Pai e está no nosso meio esta tarde, em nome de Jesus. Podemos assim. Obrigado. Na oração do Pai Nosso, ele coloca o seu objetivo no início. Ora assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado, então o propósito já está ali. E nós precisamos nos atentar para isso. Porque quando estamos ensinando, ministrando, nós podemos diversificar. Colocar o propósito de cara ou posterior, desde que fique claro para todos os alunos. Todos compreendam. Preste atenção. Os irmãos se lembram da parábola do semeador? Irmãos, se Jesus não explicasse, se ele não explicasse aquela parábola, até hoje ninguém saberia não. Falar, a semente que caiu na beira do caminho, irmãos, que o passarinho veio comer, ele falou que o passarinho era o diabo. Está lá ou não está, irmão? Não é o diabo que veio, por falta de entendimento, ele arrebatou a palavra daquele coração? Amém ou não? Amém. Está lá, como saber? Mas ele coloca, ele diz, uma semente caiu à beira do caminho, outra entre os pedregais, outra entre os espinhos e outra na boa terra. E ele se cala. E os discípulos ficam rodeando ele. Aí ele não falou de cara. Não. Ele chegou, Senhor, o que é isso aí? Porque eles sabiam que Jesus tinha um propósito com aquela palavra. Jesus tinha um objetivo com aquela lição. Irmãos, seja o propósito exposto no começo ou no final, a questão é que todos compreendam o que ele quer ensinar, o que ele quer dizer. Bendito seja o nome do Senhor. Isto pode ser uma estratégia minha e sua, aprendida com Jesus Cristo. Agora, o que essas palavras têm em comum? O que essas passagens têm em comum? Que o propósito dele foi alcançado. Ele se fez compreendido. Ele se fez legível. Ele se fez claro. Vamos lá. Poxa, pastor, o desafio está grande. Eu não sei se eu não vou te decepcionar, viu? Misericórdia. Amém. Deixa eu ir para o próximo. Os objetivos da lição têm que estar de acordo com as habilidades do professor e também dos alunos. Nós já ouvimos aqui que é necessário conhecer a nossa sala de aula, os alunos, a classe. Isto é extremamente importante para todos nós que ministramos a palavra de Deus, não é? E que damos aula no IBA, às vezes damos escola dominical,
se estamos em um culto no lar, por exemplo, seja onde for, que formos ensinar, nós precisamos ter essa noção do ambiente em que nós estamos, né, e de onde nós queremos chegar. Olha só, se o objetivo é muito fácil, se a lição é muito fácil, os alunos ficarão entediados ou desestimulados. Se eu não trouxer uma novidade dentro daquele assunto que teoricamente é fácil, com certeza eu vou ver a grande maioria dormindo em sala de aula. Com certeza não vai despertar o interesse dos alunos. Se o assunto for muito fácil, e nós já vimos aqui, acho que a professora Priscila, acho que foi, disse, se nós tivermos um aluno que ele tem um raciocínio, um aprendizado melhor que os demais, devemos investir nele. Então, preste bem atenção, se nós temos, como os pastores vieram aqui dizendo, poxa, tinha pastores, tinha pessoas com universidades, cursos superiores em sala de aula, e eu passar um assunto que não traz expectativa. Irmãos, nós, como professores do IBA, nós devemos pegar o difícil e fazer ficar acessível. Devemos pegar o fácil e fazer ficar surpreendente, para que possa despertar a atenção da nossa sala. O domínio do professor, do conteúdo exposto, é indispensável para o aprendizado da classe. Eu tive um professor de matemática que, após a sua explicação, ele dizia, alguém conseguiu não entender? Irmãos, meu Deus do céu. Quem conseguiu não entender? Eu falei, meu Deus do céu, como é que você levanta os... A gente ficava com medo de apanhar do professor Genival. Meu Deus, uma barba desse tamanho, o homem deste tamanho, né, cara de carrasco, e ele dizia isto. Irmãos, por outro lado, eu tive um outro chamado César, que ele disse, você vai aprender. Se não for de uma forma, vai ser de outra, mas você vai aprender. Irmãos, eu nunca me esqueci do Genival, mas também nunca me esqueci do César. Eu não quero ser o Genival. Eu espero que não tenhamos muito Genival, que tenhamos mais César, não é? Como professores do IBA, porque ele dava um jeito, irmãos. Ele dava um jeito de te ensinar a matemática. O professor Everton é professor de matemática. E quando nós começamos a assistir alguns vídeos no YouTube, irmãos, nós ficamos vendo, o pessoal faz uma conta que nós preenchíamos uma folha inteira, irmãos. Camarada com 4 linhas resolveu o problema. Misericórdia. Senhor, como é que pode? Tem outra forma. Existe outra maneira. E nós precisamos, como professores, correr atrás desses recursos para alcançar a maioria dos nossos alunos, né? Para que eles saiam melhores informados de sala de aula. Irmãos, aquela letra D, o objetivo principal do professor não é simplesmente dar uma aula com excelência. E aquilo ali, irmãos, mexeu muito comigo. Por quê? Porque, assim, os irmãos sabem, eu nasci na Unida, vou fazer 47 anos, então, irmãos, não adianta ninguém vir falar para mim que é mentira, porque não é. Mas nós precisamos colocar a cultura do reino de Deus nos nossos alunos. Você vai contar nos dedos aquele que termina o IBA e fala, não, eu quero sair para evangelizar. Irmãos, eu simplesmente ensinaram, para dizer que eu ensino com maestria, que eu tenho todos os métodos. Irmãos, mas se for para ficar somente dentro de 4 paredes, nenhum de nós professores estaremos cumprindo o nosso papel. Nós precisamos fazer discípulos que conheçam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Esse é o nosso objetivo principal de cada matéria. A intenção é termos auxiliares mais capacitados, diáconos mais capacitados, obreiros mais capacitados, pastores mais capacitados. Temos um brasileiro lá em Portugal, um missionário. Irmãos, olha que orgulho para nós. Eu fico até com vergonha de falar depois com o camarada com um português, meu Deus do céu, requintado. Depois para nós falarmos, a gente fica com dificuldade. Mas é um orgulho, irmãos, nós termos missionários que são enviados, porque foram capacitados, não é? Com excelência dentro dessa sala de aula, disposto a levar o Evangelho do Senhor e fazer discípulos. Amém? Jesus, tem misericórdia. Jesus, o mestre em perguntas. Irmãos, entre tantas maneiras que nós ouvimos e assistimos aqui, eu particularmente, tá? Não tenho a intenção de dizer que é a melhor forma ou maneira. Não tenho, até porque temos aqui professores bem mais qualificados para isso. Mas para conseguirmos avaliar o nível da nossa sala de conhecimento, eu acho que fazendo perguntas, nós temos esta resposta, esta avaliação muito rápida. Faz uma pergunta sobre unicidade, por exemplo. Estou usando o exemplo de matérias, que às vezes eu vou falar algumas coisas aqui referente às matérias que eu dou. Pergunta quem é Jesus para a sala. Pergunta o que é a Trindade para a sala. Logo você vai identificar o nível de cada um ali. Chega em particular para cada aluno, me diz, o que você entende que é a unicidade? O que você sabe sobre a Trindade? As nossas salas não são tão grandes para que não possamos, para que não possamos perguntar um por um. Rapidamente vamos identificar o nível de cada um. Vamos identificar as dificuldades que cada um tem, e aí nós já temos um norte para sabermos como dar continuidade nesta aula. Irmãos, uma coisa é certa para mim na unicidade, e é por onde normalmente eu começo, é conhecendo a natureza de Deus, sabendo quem Ele é. Se eu sei quem Ele é, irmãos, ninguém vai me convencer de quem Ele não é. Os irmãos não entenderam. Se eu sei quem Ele é, ninguém vai me convencer de quem Ele não é. Não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Que conversa é essa? Então nós precisamos conhecer quem Ele é. A pergunta, quando você faz uma pergunta intrigante, curiosa, você abre o apetite da sala, dos ouvintes, e estimula eles a curiosidade, né? Sobre o assunto que você estava falando. Jesus, ele chega e pergunta, uma candeia, ela é para colocar debaixo de uma vasilha? Era assunto familiar deles, mas ele começa fazendo um questionamento. Irmãos, as questões, as perguntas, coloca os nossos alunos para pensar, e não para simplesmente ser um papagaio, como nós aprendemos aqui, simplesmente repetir. E nós precisamos, a partir de ontem, começarmos a pensar, sermos pessoas pensadoras. Se a nossa pergunta despertar a curiosidade dos alunos, com certeza você vai ter uma sala ativa, acordada, participativa. Porque hoje, irmãos, nós precisamos, como professores, estar abertos a ouvir questionamentos. Não tem jeito, hoje faz parte. Precisamos, não podemos nos sentir afrontados porque alguém nos perguntou alguma coisa.
O espírito do Genival, mas não. Não é? Alguém conseguiu não entender? Não, não dá para falar mais isso. Isso simplesmente vai dizer que eu não preparei bem a matéria, que eu não pesquisei o suficiente para dar uma resposta convincente. Ou então que eu tenha a humildade de dizer, eu vou pesquisar e eu trago a resposta para você. Mas não precisamos nos sentir afrontados por isso. Amém, irmãos? Vamos lá. As perguntas, para saber se estava havendo aprendizado. Jesus, ele pergunta para os seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E eles começaram a responder, né, Elias, um dos profetas, e aquela coisa, João Batista. Então ele chega e diz, não, agora eu quero saber de vocês, quem eu sou. Nós precisamos aprender a fazer perguntas inteligentes. Se aprendermos a fazer perguntas inteligentes, irmãos, nós vamos obter conteúdos extraordinários dos nossos alunos, vamos extrair o melhor que eles têm. Eles vão pesquisar a matéria, possivelmente com antecedência, porque eles sabem que você vai fazer pergunta para ele. E ele vai ficar com medo, ele vai aprender de uma forma ou de outra, mas ele vai aprender. Deixa eu correr aqui. Curar no sábado, ele pergunta se era lícito curar no sábado, ajudar alguém no sábado. Eu sei que vocês conhecem e eu sei que o meu tempo está bastante apertado. Nós já ouvimos, como eu disse para vocês, não tem como não ser repetitivo, mas é interessante nós usarmos os recursos que temos. Então, eu coloquei ali, use no mínimo 3 recursos. Coloquei slide, lousa, imagens, vídeos, cartazes, mapas mentais. A professora Priscila passou com muita excelência. Debates, promova debates. Interação entre os alunos. Isto com certeza irá contribuir em muitos seminários, materiais concretos. Materiais concretos, por exemplo, se eu vou falar sobre a semente do grão de mostarda, tenta trazer uma semente do grão de mostarda para dentro da sala de aula. Boa parte dos nossos alunos não conhecem. Parabéns para ela. Então vamos aplaudir, porque é especial nós vermos alguém que está se dedicando e contribuindo aí com o IBA. Vamos lá. Valorizar perguntas e respostas para estimular a participação. Irmãos, quando alguém faz uma pergunta em sala de aula, quando alguém dá uma resposta, ainda que ela esteja errada, você pode corrigir, mas você pode elogiar a coragem dele ou dela. Pode elogiar a participação dele ou dela. Isto faz com que os demais não ficam inibidos de participar. Porque se alguém responde errado, e eu, na condição de professor, de repente, alguém deu risada e eu dou risada também, esquece, porque aquele aluno você praticamente perdeu ele. Pelo menos na sua aula. Mas se ele respondeu errado, e eu chego e encorajo ele, é assim mesmo que a gente aprende. Parabéns pela participação. Irmãos, eu dou nota por participação. Eu encorajo eles a isto. Não é? Então, quando você obtém essa interação com os seus alunos, você cria um elo de confiança. Eles vão olhar para mim e para vocês e vão ver que você está disposto a ajudar, a ver o crescimento deles. Com certeza, nós estaremos desenterrando grandes talentos que ainda não foram observados. Amém? Oi. Eu preciso de um copo. Obrigado. Faço sem saber, mas... Dizer qual é a correta é fácil. Me explique por que as outras estão erradas. A análise do erro. Parabéns. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Irmãos, quando a gente tem alguém para contribuir assim com a gente, é maravilhoso. Fala, professora. Se ele está na sala de aula, ele está para aprender. Sim, ele sim. Não é obrigatoriamente assim. Ele tem que responder tudo certo. Ele está ali para aprender.
E os outros têm que entender que estão no mesmo barco. Ninguém Sim. sabe mais do que o outro e ele está para aprender realmente. Perfeito, obrigado pela participação. Irmãos, é depois... Fala, pastor. Complementando a fala do professor Amari, né, o que o pastor faz é um levantamento de concepções alternativas que o aluno tem. A forma que ele foi criado, o ambiente que ele foi criado, a forma como ele aprendeu na escola, o que ele aprendeu na igreja, ele vai trazer para a sala de aula do IBA. Sim. E ele vai precisar ser desconstruído. E essas concepções mesmo. Amém, obrigado. Falar que o que está certo é fácil, né? E o porquê está errado. Sim, muito bem observado. Obrigado aí pela contribuição. A mulher está aqui, vamos. Obrigado, é por causa do horário. Olha só, irmãos, por exemplo, como eu estou ministrando unicidade, então não significa que as sugestões que eu coloquei ali é tudo, mas creio que pode contribuir para um maior aprendizado. Adicionar pesquisas ou trabalhos complementares. Eu coloquei o exemplo de unicidade. Irmãos, normalmente nós achamos, ou boa parte de nós achamos, que a Trindade se definiu no Concílio de Nicéia, e não é verdade. Ela não se define ali. Ali estava sendo avaliado a divindade de Jesus, se ele era Deus ou não. Quando você vai pesquisar, você vai ver que o combate era maior contra o arianismo. Não é? Então nós vamos ver que o Espírito Santo teve que ficar esperando para ver se ele era Deus ou não. Não foi lá em 325 que definiu a condição do Espírito Santo, se é que eu posso dizer assim para vocês. Então eles vão pesquisar sobre Concílio de Nicéia, Concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo, aí o Espírito Santo chega a vez dele, não é? Porque agora ele vai ver que ele é Deus também. Sobre o período da Inquisição, quantos cristãos morreram por não aceitar a imposição da Igreja Católica? Quantos? Preste atenção nisso. Eu não sei se alguém aqui conhece, mas eu fiz uma pesquisa sobre o culto imperial e o Apocalipse de João. Irmãos, o que acontece? Ali vai nos mostrar que os imperadores romanos, eles eram adorados como deuses. Tanto é que na efígie da moeda tinha a imagem de César lá. Lembram disso? Se eles eram adorados, irmãos, como um deus, que intenção que eles tinham de mediar um debate teológico para dizer, se referir a um outro Deus? Zero. Só que a instabilidade da fé dentro do império estava causando oscilações dentro do governo deles. A maior intenção era estabelecer uma paz comum. Então, se nós aprendemos isto, irmãos, nós vamos ver, não foi Jesus, não foram os profetas, não foi Pedro, Tiago e João que definiu Deus como uma trindade. Agora eu vou acreditar no que Atanásio disse? Eu pego todas as definições de Atanásio e diz, olha, Deus é isso daqui. Irmãos, não. Se os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo e não receberam esta revelação, quem é que vem depois que vai receber esta revelação? Eu ainda fico com aquilo que diz na palavra do Senhor. Eu sou o primeiro, eu sou o último e fora de mim não há Deus. Não tem. Também peço sobre a reforma protestante. Por quê, irmãos? A Trindade é um legado da Igreja Católica para as igrejas trinitarianas hoje. Não é? Eles trouxeram da onde? Essa reforma foi plena? Foi não, irmãos, foi não. Eu vi a professora Priscila colocar alguma coisa ali sobre o Concílio de Trento, na reforma protestante. Que era os contra-reforma, não é? Alguma coisa que está lá?
no mapa mental. Então, irmãos, nós temos que ver a raiz disto. Onde isto nasceu? Para que saibamos em quem temos crido, como diz o apóstolo Paulo. Amém? Ai, Jesus. Irmãos, por exemplo, como tenho que dar 3 livros sobre gestão eclesiástica e tem administração financeira também, irmãos, os alunos precisam pesquisar no gestão financeira. Eles vão me entregar esse trabalho sobre para que serve uma ata, porque, irmãos, qualquer departamento você vai precisar aprender a fazer isso. Você precisa saber a importância, você não precisa só disto dentro da igreja. Um relatório financeiro. Isso é o mínimo que nós podemos pedir. E exijo que eles leiam todo o conteúdo. Eu sei que a administração financeira tem muitas coisas que nós nem usamos mais. Você pode ler lá que você vai ver o que eu estou falando. Tem muitas coisas. Mas tem coisas essenciais que os alunos precisam sair da sala sabendo. Eles precisam saber disso. Meu Deus do céu. Irmãos, só a graça de Deus. Por exemplo, dando a gestão eclesiástica, então o pessoal de Santo André está aqui e sabe muito bem, não é? Eu dei uma dinâmica para eles, é para que a aula fique mais interativa, mais participativa, não é? Normalmente, para os pastores, nós obreiros aí que estamos começando a nossa trajetória, não é? Quando você tem que, entre aspas aqui, julgar um caso de adultério, coisa do tipo, e esses pecados cabeludos que acontecem dentro da igreja, não é? Muitas vezes, irmãos, o chicote vem de todo lado. Ah, mas não era para fazer assim. Ah, mas isso está errado. Ah, mas não sei o que lá. Então, irmãos, sabe o que eu fiz? Eu peguei a minha cadeira, sentei, falei, agora vocês são os pastores e vão julgar um caso de adultério entre alguém do altar e um membro do banco. E eu quero que vocês me digam se vocês dariam disciplina, se não dariam disciplina. Se darão disciplina, me diz quanto tempo para aquele do altar, quanto tempo para aquele que não é do altar. E disse para eles ainda o seguinte, você não é obrigado, se é do mesmo grupo do Pedro, Edilé, você não é obrigada a concordar com Pedro. Se você tem a sua opinião, defende a sua opinião. Pedro, a mesma coisa. Irmãos, aquilo deu uma confusão no meio deles. Porque depois, irmãos, eu pedi para que eles orassem pelos seus pastores. Porque sempre vamos depender da graça e da misericórdia do Senhor nosso Deus. Sempre vamos precisar de ajuda. Não tem uma fórmula pronta. Não tem. Mas eles precisam saber o quanto somos dependentes de Deus quando eles chegarem na posição que nós estamos. Antes de nós falarmos qualquer coisa sobre a nossa direção, nós aprendemos aqui um pouco sobre empatia, que é se colocar no lugar. Irmãos, quando a Bíblia diz que Jesus se movia de íntima compaixão, irmãos, há estudiosos que dizem que é além da empatia, não é só se colocar no lugar, mas é sentir o que a pessoa está sentindo. Então tem alguns trabalhos, algumas dinâmicas que nós podemos fazer, mas dentro do conteúdo é ensinado. Dentro da matéria, isso a gente não pode fugir, não é? Para que haja uma compreensão melhor. Muitas vezes uma ilustração desta vai arremeter esse aluno para um aprendizado mais claro daquilo que está sendo ensinado. Eu preciso de um homem e uma mulher agora é para acabar. De coragem.
acontece, irmãos? O que acontece? Será que tem possibilidade de um acidente? Será que se uma criança estiver passando de lado, essa faca escorregar, essa lata escorregar, pode feri-la? Com certeza. Pode causar acidente grave? Pode. E os irmãos viram que a maioria de nós já usamos esse recurso. Em quanto tempo você acha que consegue abrir essa lata com essa faca? Mas eu preciso que, pelo amor de Deus, você me prometa que não vai se machucar. Ele é bem desastrado. 1 minuto. Mas tem que tomar cuidado para não derramar aqui, pelo amor de Deus. Depois, tá bom? Não, mas assim, se a pressa for para você se machucar e derramar tudo aí, melhor não. Vai devagar de maneira que você se sinta confiante. Então vai lá. Ó, estou contando, tá valendo, vai. Ó, Pedro. Olha, o tempo está passando. Pedro. Ele é masterchef mesmo, leva a gente. Cuidado. Aê! O Pedro gastou 50 segundos. Vai lá, Jô. Valendo. Valendo, Jô. Valendo. Abriu, já abriu. 30 segundos, 20 segundos. Pessoal, sabe o que eu estou tentando passar para vocês? Que se usarmos a ferramenta correta, faremos mais e com mais eficiência. Não machucaremos tanta gente como nós já fizemos. Quantos já foram machucados por mim e por vários de nós que estamos aqui? Nem todos os homens que estão... O Pedro é cozinheiro, irmãos, para quem não sabe. Mas a maioria dos homens iriam abrir de qualquer forma, de qualquer maneira. Irmãos, boa parte de nós, eu sei que o irmão Francisco está ali, não vai servir muito para ele, que ele é cheio das ferramentas. Mas para quem só tem martelo, todo projeto, irmãos, todo problema é prego para ele só quer bater. E se nós obtivermos uma chave Phillips, é só um ajuste. Uma chave de fenda, um alicate, não precisa de bater. Tem hora que é só corrigir. Tem hora que é só instruir, não é só bater. A Bíblia diz que Ele açoita aquele que ama, mas Ele também instrui, Ele corrige, Ele também usa outras formas. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão eu vou cair no conceito. Vou cair no conceito do pastor Miguel. Irmãos, olha só. Que tipo de alunos estamos formando no IBA? Constantes ou inconstantes? Irmãos, temos muita gente que já foram formados no IBA e que estão inativos. Quando os nossos alunos saírem da sala de aula, nas nossas igrejas locais, eles precisam ser utilizados. Depois de 2 anos. Irmãos, quando nós estamos iniciando, a Bíblia diz que é como criança. Uma vez o pastor Aaron disse, numa reunião de pastor, ele vai fazer cocô mesmo, e nós temos que limpar. Será que eu nunca erro? Será que você nunca erra? E por que que o outro ali não pode errar? Um dia eu errei aqui nesta sala, nesta igreja.
Alguém vai se lembrar. Mas nós devemos ter humildade para aprender. Alguém vai se lembrar que um dia aqui neste salão, eu ministrei que Samuel era da tribo de Efraim. Talvez alguém vai se lembrar. Se você ler 1 Samuel capítulo 1 e 1, você vai ver que Eucana, a Bíblia vai dizer que ele era da tribo de Efraim. Mas Samuel não era sacerdote? Então ele tinha que ser levita. Irmãos, eu errei. E pela graça e misericórdia do Senhor, eu estou aqui compartilhando desse momento com vocês. Então, se alguém mais errar, dê a ele mais uma chance, mais uma nova oportunidade. Tenho certeza que ele vai crescer junto conosco, em nome de Jesus. Deus te abençoe, muito obrigado. Muito obrigado, irmão. Glória a Deus. Agora, pastor Roberto, muito obrigado por essa lição bem ensinada hoje. Agradecemos de coração. Tremenda aplicação, tremenda lição. Nós estamos saindo daqui, irmãos, repletos. E se tem alguma coisa que eu tenho tirado desse seminário, eu pessoalmente, eu sei que o IBA São Paulo está em boas mãos. Amém. Confio em você. Confio no